que é tudo culpa do líder? Meu, coitado desse líder, né? Você sabe que eu penso isso o tempo todo. Tem hora que eu olho assim, eu falo, gente, quem é que tá cuidando desse líder? A gente esquece muitas vezes que o líder também tem um líder, que o líder também é um colaborador. E que as pessoas, na verdade, o time, né? Acabam entendendo muitas vezes o líder como um oráculo, né? Um grande oráculo, que tudo sabe, que nada pode errar. Tem um conceito do Winnicott, que é a mãe suficientemente boa. Aí você tá falando e eu tô pensando, o líder não precisa ser perfeito, precisa ser suficientemente bom. Perfeito. Entendendo que ele vai errar, vai falhar, vai poder desenvolver e às vezes errar e desenvolve mais errando do que acertando. Né? Exato. Tem um artigo que é sensacional também, que fala sobre o líder herói e o líder anfitrião. E aí ele tem uma frase que pra mim é muito emblemática, assim, ó, tá na hora dos heróis tirarem a sua capa e voltarem pra casa. Minha mãe falava isso, Kátia, rei morto, rei posto. É pesado, mas é fato. Fale mais. Este é o Lumo Chama, um podcast sobre o humano no mundo dos negócios. Aqui não temos respostas prontas, mas acreditamos que uma boa conversa sempre acende algo. O time não bateu meta? Culpa do líder. O clima tá ruim? Culpa do líder. Alguém pediu demissão? Bom, dizem que a gente não sai das empresas, né? Que a gente sai é do chefe. Que lugar é esse que a gente coloca as lideranças numa posição de que não pode errar, não pode falhar, tem que ter resposta para tudo, tem que estar bem, não pode se manter frágil? Qual é o lugar do humano dessa liderança? Qual é o lugar humano que a gente se coloca nessas posições? É tudo culpa do líder mesmo? Essa conversa que a gente vem acender aqui hoje. E quem participa do nosso episódio aqui de hoje é a Délia Peixoto, a minha sócia querida, que está aqui conduzindo essa mesa. E também uma convidada super especial para a gente na Lumo, que já a gente vai apresentar aqui. Délia, bem-vinda. Obrigada. Feliz de estar aqui, Ju, contigo. Feliz de estar com a nossa convidada, que eu já vou passar a palavra para ela e dizer que hoje a gente vai se divertir. O papo vai render. Vai. E aí eu queria chamar Kátia Simões, apresente-se para nós. Boas energias sempre. Hoje vai ser uma festa, mas papo sério também, né, Kátia? Hoje a gente vai se divertir, a gente vai ter papo reto e a gente vai falar tudo aquilo que a gente precisa falar, entendeu? Então, vou me apresentar, sou a Kátia Simões, faço parte aí da empresa Porto, atendo, né, hoje 2 carteiras, estou aí com a área de BPs, então atendo 2 carteiras, então tanto a vice-presidência comercial e marketing, quanto a VP, quanto a vertical saúde. Então, acho que a gente vai ter bastante história para contar. A gente já viveu algumas histórias juntos, né? Já vivemos algumas e muito boas. Que legal. Vai ter muita experiência aqui na mesa. E Kátia, acho que já começando até a nossa conversa, assim, né? Hoje nessa cadeira de gerente de RH, muita coisa cai no colo da RH, né? Fala que a RH está aí entre o que acontece na gestão, o que acontece nos times, e às vezes o liderança que não resolve, que daí vem a equipe para no corredor RH para ter uma conversinha que promete ser rápida e nunca é uma conversa rápida. Né? Os 2 minutinhos. Os 2 minutinhos. Podemos falar rapidinho? 5 minutinhos que duram 1h30. Pode falar um pouquinho, né? Isso. Ô, Kátia, direto ao ponto. Como é que você vê essa questão de é tudo culpa do líder? Meu, coitado desse líder, né? Você sabe que eu penso isso o tempo todo. Tem hora que eu olho assim, eu falo, gente, quem é que tá cuidando desse líder? Né? Então, acho que como uma liderança de RH, a gente sempre vê desse lugar, assim, né? Acho que a gente esquece muitas vezes que o líder também tem um líder, que o líder também é um colaborador. E que as pessoas, na verdade, o time, né? Acabam entendendo muitas vezes o líder como um oráculo, né? Um grande oráculo, que tudo sabe, que nada pode errar. Então, é difícil quando a gente olha para o líder com humanidade, né? E falar assim para ele, tá tudo bem você errar, tá tudo bem você ser vulnerável, tá tudo bem você não saber, principalmente não saber, né? Porque se ele não sabe, então aí o julgamento, a régua vai aqui em cima, né? Então... Mas aí tem o lado, né? Aprendi com vocês, né? Lado luz e lado sombra. Quando a gente também olha o outro lado, acho que tem um lado de responsabilidade. Porque o líder, de uma certa forma, ele tem uma responsabilidade por uma série de situações que acontecem no dia a dia. E aí, eu acho que tá aí o ponto da culpa.
culpa, né? Então tem os que culpam, tem o próprio que se culpa. Então a gente tem que separar um pouquinho e ir descascando essa cebola aos pouquinhos, sabe? Já passei, acho que, por muitas situações aí de ter que acolher líderes e colaboradores, porque às vezes, né, acho que era não só culpa, acho que eu chamo de responsabilidade, sabe? De ambos, assim, numa relação. Sabe que a tua fala me leva para uma reflexão, assim, em que momento a culpa vira responsabilidade e a responsabilidade vira culpa, né? E quando eu penso em culpa, eu me imagino com um chicotinho na mão, dizendo, eu errei, eu não sei. E isso, normalmente, quando eu estava numa posição de liderança e hoje acompanhando o desenvolvimento de líderes, me coloca num lugar de não tenho o que fazer. O erro aconteceu e aí eu fico me lastimando, lamentando. Agora, quando vem a responsabilidade, eu falo, peraí, se eu sou responsável, eu posso tomar alguma ação. E a partir daí fazer algo diferente. Mas em que momento essa chave vira? Parece que a gente está o tempo todo tendo que equilibrar, né? Assim, essa dificuldade de saber em que momento eu estou só me culpando. Isso, às vezes, me coloca num lugar de passividade. E em que momento eu, de fato, me torno responsável, inclusive, para pedir ajuda de outras pessoas, porque eu posso não saber tudo, né? Nossa, chegou na chave. Eu ia trazer isso, assim, acho que é o pedir ajuda. Acho que a gente não tá sozinho, começa por aí, né? Numa organização você não tá sozinho. Acho que, eu particularmente, eu vou falar Kátia, como líder, porque além, né, de Kátia, Perfeito. que cuida, né? Você também ocupa esse papel. Eu também ocupo esse papel. Então, assim, a Kátia que cuida ali dos clientes, né? Que vê o dia a dia dessa liderança. Acho que tem bastante história pra contar, mas tem Kátia, como líder. Kátia, como líder, é óbvio. Já passei, acho que por situações, falava, ai meu Deus, a culpa é minha. Será que eu não tô dando feedback adequado? Será que eu não tô falando o que precisa ser falado? E é uma construção. O que eu percebi, assim? Pra mim, o ideal é quando você constrói com alguém. Porque quanto mais você se isola, acho que pior vai se tornando a situação, assim. Porque você vai criando possibilidades, expectativas, e colocando uma série de responsabilidades, os chicotinhos vão aparecendo dele. Tá, aí você começa a se bater. E, na verdade, bastava, de repente, dividir essa situação com alguém, sabe? Sim. E eu sei, assim, coisas que eu percebo... eu em casa, né? Então, Kátia, como líder, eu em casa eu dividia com meu marido situações. E é engraçado que agora minha filha é adolescente, né? Então, ela também já começa a se envolver, né? Em algumas conversas. Não, mãe, mas você acha que deveria ser assim? Não, mas... E aí você fala, meu Deus, eu não tinha parado pra pensar assim, sabe? Aí a gente de onde veio isso? E vem de uma adolescente de 15 anos. Então, assim, imagina dos seus colegas, né? Então, tem pares que passam pelas mesmas situações. Acho que tem pessoas que estão fora, de repente, até do contexto. Exemplo vocês, né? Que eu amo, real, assim. E tá fora do contexto que vale a pena perguntar. Então, assim, por muitas vezes eu já falei, né? Assim, João, puta, meu mentor, queria conversar com você. Tem situações como essa, porque tá fora, tem uma outra visão. Então, acho que o dividir vai fazendo com que a gente enxergue outras possibilidades. E aí a gente vai, acho que, diluindo essa culpa, sabe? E pra mim, Délia, assim, ó, eu fiquei pensando, né? Um líder que vai se culpando muito e trazendo, acho que, muita carga pra cima dele, chega uma hora que você vai mostrando mais insegurança, sabe? É por insegurança, inclusive. Exato. Eu acho que, assim, vai mostrando uma insegurança que, na verdade, não é isso. Então, assim, ó, o líder... Alguém vai me fazer uma pergunta hoje, né? Então, Kátia como líder. Meu time vai, então, como é que a gente vai fazer isso? Quantas vezes eu já falei? Não sei. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Vamos aqui, então, fazer um brainstorm. Vamos pensar em outras possibilidades. Vamos fazer um bench. A gente tá passando por uma situação, né? Conversando muito sobre coisas que já acontecem em outras empresas. Comunidades, times agile, né? Transformação digital. Exato. Kátia, como é que faz? Vamos perguntar pra BP que tá cuidando disso? Sim. Com certeza ela vai dar uma aula pra gente. E a gente sair desse lugar de uma obrigação de ter que saber tudo. De ter que ser bom o tempo inteiro, né? Tem que saber tudo. Ô, Kátia, sabe o que você falando? Eu tenho um caso bem emblemático, assim, na minha atuação como consultor. Eu tava num desses eventos de convenção, que tá lá, né, diretoria, reúne todo o time de gerências e tal. E... O diretor, né, vice-presidente, na época, ele foi fazer uma fala com as pessoas e deu recado, qual que era a pauta do ano, né? O que ele via do negócio, tendência do mundo, tá. E no final da fala dele, ele trouxe uma experiência que ele teve fazendo uma viagem e contou para todo o grupo ali na hora, dizendo que essa viagem tinha sido muito importante para ele, porque naquele ano ele tinha se separado de um casamento que ele estava casado há 25 anos. Tá vendo? Ele falou de dado, falou de resultado, falou de
do negócio, falou da tendência do futuro. O que mais marcou o pessoal que estava ouvindo? Óbvio. Ele contado o quanto o ano estava sendo desafiador para ele por estar se separando no relacionamento de 25 anos. É isso. E aí aquilo tomou conta das pessoas, né? E não era pelo tititi, pela fofoca, não era nada disso. Mas assim, ó, as pessoas vieram com falas depois de... Nossa, agora eu entendi por que ele não estava performando tão bem, não estava me dando tanta assistência esse ano. Tava tendo atitudes que eu achei que ele já não estava mais afim de estar aqui nesse negócio, que eu achei que esse cara estava saindo da empresa. Exato. Então quando ele fala da humanidade dele, porque eu gosto de substituir a vulnerabilidade por humanidade. Maravilhoso. Porque tem uma coisa também que falar de vulnerabilidade assim, então qual é a minha vulnerabilidade mais bonita pra eu contar? Virou uma performance da vulnerabilidade também. Era estilo aqueles, fala uma oportunidade sua, sou perfeccionista. Isso. É isso aí. Ficou a mesma coisa, né? Então qual é a vulnerabilidade que mais vai fazer as pessoas me admirarem? Aí distorce todo, né? Mas quando o cara fala do coração mesmo, que ele sente... As pessoas ficaram assim, ó, nossa. E aí eu até pude dar um feedback pra ele depois. Falei assim, eu achei sensacional você ter aberto e falado do teu coração. E ele falou com verdade mesmo, sabe? E as pessoas se aproximam, sentem ele mais próximo. Sim. E a gente pode conversar. Isso na semana seguinte a gente pode debater os problemas. Eu posso levar pra esse cara pra gente discutir. Concordo. Que cria essa proximidade, né? Então os problemas do negócio vão se resolver muito mais do cara tá contando que ele se separou de um casamento de 25 anos, de alguma forma sim. Sim. Né? Não é fórmula mágica, mas de alguma forma é sair desse lugar de eu tenho que estar bem o tempo inteiro, eu não tenho questões, tenho que estar aqui pra sustentar o time, pra dar todas as respostas, pra encaminhar, não posso expor minha vida pessoal, porque aqui é sobre profissional. Então a gente começa, acho que a derreter essas imagens assim, né, que a gente criou. Concordo. Eu lembrei, tá falando, eu tô lembrando da época em que eu fui gestora, né, em que eu era líder. Ela foi diretora de RH também, então ocupou a cadeira. Uma vez eu recebi um feedback, eu tava muito chateada com um cliente interno, muito chateada, com uma situação assim, frustrada. E eu cheguei dentro do RH e disse, eu tô, não vou falar aqui, mas estou muito estressada. Tô muito chateada. Estou muito chateada com esta situação. Não, eu descasquei, né? É um absurdo, é um desrespeito, blá, blá. Depois que eu soltei os cachorros, me deu uma vergonha, assim. Nossa, olha o que eu acabei de fazer na frente das pessoas que trabalham comigo. E aí uma pessoa que eu gosto muito, que é meu amigo até hoje, que é o Fernando. Fernando, estou citando você. Ele disse pra mim assim, eu fico tão aliviado quando tu te mostra assim de verdade. Olha isso. É maravilhoso. E aí eu saquei que eu, em alguns momentos, sem perceber, me colocava nesse lugar de sempre muito equilibrada, sempre muito... E isso distancia demais, porque é difícil você, né, trabalhar com alguém que se mostra, mesmo que não tenha essa intenção, perfeito o tempo todo. E nessas situações, quando acontece um problema, você vai ser colocado no lugar da culpa. É isso. Né? Porque você nem é humano. Você tá tão Exato. distante que é fácil culpar Exato. quem não é humano. Ou infalível. Exato. A pessoa não vai nem sofrer se ela é culpada por aquilo. Ela não sofre, ela não sente, então deixa eu atribuir a culpa pra ela, né? E eu acho que tem uma coisa também, assim, tava ouvindo vocês e lembrando de várias, né, que vai passando muita coisa na cabeça. Conta gente. tudo. Então, assim, ó, acho que uma né, quando você se torna líder, parece que você tem uma cartilha meio engessada, meio robotizada, assim, E tem né? livros assim, cara. Tem. Como ser um líder de sucesso, São 10 quantos dicas. métodos pra não sei o quê. Né? Líder, isso pode, isso não pode. Exato, exato. E Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Nunca cometa esses erros, não mostre fragilidades, não... E aí eu acho que isso vai criando também um certo roteiro na cabeça, né? Que o líder, ele é intocável e que nada pode chegar para este líder. Uma idealização. do que é ser líder. Exato, exato. E aí, quando esse líder se mostra humano, que de fato ele é, né? Ele mostra, então, suas fraquezas, o casamento que acabou, né? Não ter dormido, uma líder mulher que não ter dormido bem aquela noite, por quê? Porque tem um filho bebê, uma série de coisas que é do nosso cotidiano, que é do dia a dia. Isso aproxima tanto, gente, se as pessoas soubessem o quanto isso aproxima, na verdade, do time. E aí o time, sabendo que esse líder não é o intocável, né? Ele não é endeusado, ele é um ser humano como um outro qualquer, né? Mas ele tem uma outra jornada, ele tem uma outra quilometragem. Acho que cada um acaba tendo um papel, né, dentro desse time. Quando você começa a entender dessa maneira, e você se mostrar dessa maneira como líder,
Gente, assim, ó, tudo muda na relação. Absolutamente tudo. Você foi falando desse CEO, diretor, né? Engraçado, porque a gente também faz um podcast lá. É live, né? Live estilo podcast lá na Porto, foi disso que eu lembrei. A gente fez um recente. Que é pra equipe interna, né, Que é pra Kátia? Então equipe não vai estar interna, disponível pra vocês que estão nos Só assistindo. pra quem trabalha lá, né? Então, e no caso, foi só pra Vertical Saúde, né? E aí a gente convidou tanto o presidente, né, da Porto para participar, quanto a CEO, né? A CEO da Porto Seguros. Gente, você sabe o que mais saía de perguntas assim? E foi lindo, porque saía de perguntas assim: como que começou essa carreira? Como é que você virou mulher, você sendo mulher, virou CEO? Sim. Então, por quê? Porque as pessoas querem saber das dificuldades, querem saber da história, porque é isso que conecta, é isso que me faz perceber que eu tenho uma possibilidade de chegar lá, né? Ai, o CEO X, né? Você sempre... Formação engenheiro, né? Mas você sempre quis ser engenheiro? Não, eu queria fazer música. Todo mundo, o quê? Queria fazer música. Aí, a outra CEO, né? Ela... Que engraçado, eu fui fazer artes, e aí isso gerou, tipo, uma proximidade. Sim. E mais pessoas veem que é possível também, né? Exato. Por quê? Porque, assim, além do nosso papel, e assim, ó, ai, bárbaro, né? A cabeça fica aqui costurando um monte de coisa pra contar pra vocês. Eu fiz teatro, né? Um período. Eu também. Eu Você também. Aqui, ó. Começou no Conectou. teatro. Tudo fez sentido. A gente se encontrou. Eu fiz só teatro, a Adélia foi atriz, né? A Adélia, assim, levou carreira. Sério, Délia? Fiz novela gente, e tudo. eu só fiz o teatro, assim, só pra poder tirar aquele bloqueio, tá? A gente tá falando disso hoje no almoço, inclusive. sério? Você fez novela. Você fez novela? Gente, mas isso é Nossa. assunto para um outro podcast. Tá bom, gente. Maravilhoso. Eu fiz que eu tinha uma trava, assim, né, de falar em público, né? Então aí me falaram, Kátia, é importante você fazer teatro e tal. Fui eu fazer teatro, né? Primeiro dia, assim, sala lotada. Advogados, adolescentes, né? E empresários, médicos, de tudo. Era uma sala grande mesmo, tinha, sei lá, umas 40, 45 pessoas. E eu lembro até hoje, né? O professor falou assim: vamos então todos se apresentar. E eu vou ser o último. Então, pode começar, por você. Aí, né? Todos faziam isso. O nome e o cargo. Todos. Então, Kátia, gerente da Porto, tenho 2 filhos, né? Casada, tá. Quando chegou na vez dele, ele falou: gente, vocês não se conhecem, né? Vocês não sabem se apresentar. Gente, aquilo pra mim, todo mundo ficou... Aí ele, e quem são vocês, além dos títulos que vocês carregam? Uau. A gente pergunta quem é você sem dizer o que você faz. Então, e ele falou, quem são vocês, além dos títulos que vocês carregam? Aí ele, vamos tentar de novo? Aí ele falou, agora eu vou começar e vocês fazem, né? E eu lembro que o nome dele, inclusive, eu acho que tem origem indígena, que ele contou. Então, eu sou Ipojucã, nome de origem indígena, eu sou o terceiro filho de uma família, eu gosto muito de artes, e blá, 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 blá. E começou a falar sobre a vida dele. Quem, de fato, ele era. Gente, isso pra mim virou uma chave, Sim. e eu acho que é uma chave da liderança. Quem é você? As pessoas, assim, elas já veem o seu título dentro das organizações. Elas sabem que você é um CEO, que você é um gerente, que você... Tá lá. Algumas empresas colocam isso no crachá, outras não, enfim. Sim. Mas todo mundo sabe, né? Eu sempre brinco que no RH é assim, né? Eu falo, gente... Ficam com problema de salário, de falar o salário, mas se a gente pedir pra todo mundo se organizar aqui do menor pro maior, todo mundo Eles se auto-regula. Não, você é pra trás de mim, não, você é pra minha frente. A posição que joga, a gente Exato, sabe. então assim, todo mundo sabe, mas quem é você além disso? Uhum. E é isso que torna, acho que, o líder imbatível. Sim. Eu tive a oportunidade de viver com alguns líderes, e aí olhando para esse lugar de cliente, assim, né? Meus clientes, né? E eu chamo muito mais de parceiros, assim, né? De ver eles abrirem esta vulnerabilidade, né? Acho que abrir essa humanidade. Aprendemos com Juliana. É isso, aprender. E eu aprendi com Laura Bergamo. Vale também reconhecer, a gente tá sempre se aprendendo. A gente vai dar os créditos. Então, assim, eu acho que aprender a mostrar quem de fato você é, acho que muda completamente o jogo. Especialmente o da culpa, especialmente do líder herói. Né? Ai, tem que botar uma capa e tudo ser. Só que tem líderes que se sentem super confortáveis também nesse papel. É. Claro, já vamos entrar nesse assunto. Nessa Vamos conversa. abrir já. Olha, Deixa eu só comentar uma
coisinha aqui Vai. nesse sentido. A cabeça de todo mundo aqui, ó. Até me perdi no que eu ia falar agora. Oh. Segue aí, Délia. Não, pode seguir. Não, é porque E aí a gente isso- corta esse pedaço. Coincidentemente, isso que você falou me leva. Eu estava aqui refletindo sobre como é importante se conhecer e ser conhecido, inclusive para minimizar esse nível de culpa, né? Porque, assim, quando você é um líder distante, que pouco se conhece e pouco se apresenta para além daquilo que você faz, é fácil que qualquer pessoa atribua a culpa a você por tudo que acontece. E eu me lembro que na posição de RH, quando tinha, por exemplo, pouco espaço, teve uma época na empresa que eu trabalhava que não podiam sentar na recepção e não tinha área de lazer para os funcionários sentarem. Tá. E aí, num belo dia, apareceu lá no canal de reclamações: a culpa é da Délia, que não deixa a gente sentar na recepção, sabe? E aí eu pensei, gente, mas como assim? Não fui eu que decidi Exato. sobre isso? E aí, pensando e ampliando, quantas vezes um líder recebe uma culpa Falou tudo. por algo, uma decisão que ele não tomou. Exato. E aí, quando eu comecei a perceber, eu falei assim, como é que a gente neutraliza isso? Sendo conhecido. É isso. Porque se me conhecem, as pessoas sabem, isso não combina com a Délia. Perfeito. Não foi ela, porque não faz sentido. A Délia não teria essa linha de raciocínio. Perfeito. Lembrou, Ju? Lembrei. E tem super a ver com isso, porque acho que uma coisa que a gente faz, né? Na Porto a gente já fez isso inúmeras vezes, que é esse exercício de ajudar as pessoas a trocarem as suas biografias. Nossa, é verdade. Né? Não é assim, fala aí quem é você. Conta a sua história de vida. Conta seus 3 momentos mais marcantes. Sim. Seus 3 momentos que foram divisor de águas. Sim. Que foi, a gente fala o momento Y, né? Que me levou para outro momento. E a gente vai vendo, né? Tem uma outra atividade que a gente faz muito nos encontros, que a gente chama Roda da Vida, que é perguntas muito pessoais, assim, que tem muito a ver Sim. com a minha história. O quanto isso aproxima mesmo a gente, né? E aí, quando eu olho para esse lugar dessa culpa, que tem um lado confortável nisso que você estava falando, né, Kátia? Porque eu vejo que são 2 caminhos aqui. Sim. É o quanto a gente tá sempre não vai, mas talvez assim, muitas vezes procurando por algum herói Sim. pra nos salvar, pra resolver Sim. por nós coisas que a gente não tem resposta. Concordo. Então eu tô procurando alguém que vai me ajudar a ter essa resposta. Então, quem poderá me defender? Eu brinco, né? Eu, Chapolin Colorado. Eu acho maravilhoso o Chapolin Colorado, porque ele é um desengonçado, ele vem querer ajudar, só faz pataquada. E é o que acontece nas organizações, né? E agora, quem poderá me defender? Veio aquele o líder querendo ser o super-herói, né? E só faz pataquada querendo entrar nesse lugar de Salvador. Mas tem um outro lado de alguém que compra esse lugar, né? De ter que ser muito bom, de ter que ser o herói, o salvador. Aí uma história que eu vi semana passada, a gente acabou de passar pelos terremotos na Venezuela, né? E tava com uma equipe de operação de hotelaria, e aí uma liderança de uma área falou assim, nossa, pra mim o maior desafio que eu tô tendo agora é de lidar com as pessoas da minha equipe, que são venezuelanas e que têm família na Venezuela, e tem gente dizendo lá, que a família tá desaparecida, que não teve notícias, que o pai tá dentro de uma casa, que tá ameaçada de desmoronar, e o pai não quer sair da casa, Olha isso. né? E ela falou assim, o meu maior desafio é como é que eu me mantenho sã É isso. diante disso tudo, que as pessoas de alguma forma estão buscando ela. E uma coisa que a gente pôde conversar foi assim, as pessoas estão te buscando não é porque eles esperam que você resolva. É isso. Né, assim, tu não precisa resolver para elas o problema delas. Ela falou assim, porque eu tenho que realmente, assim, ouvir. E ela, acho que nesse dilema, assim, qual que é meu papel aqui, né? Eu tô numa questão, assim, o que eu faço com isso? Assim, eu tenho que fazer alguma coisa? Você achar que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu vou enlouquecer. Sim. E vai mesmo. Ela não vai resolver a vida de todo mundo. Vai. E a gente pode conversar sobre quanto o que as pessoas querem é só ser acolhida. É isso. Serem ouvidas, né? Ser ouvida. É saber que assim, ó, ela não tá buscando você pra dizer, resolva pra mim meu problema, da minha família. Ela não tá esperando isso. Eu aposto que não tá esperando isso. Agora, o teu papel aqui não é ser heroína, é ouvir. É isso. Talvez a tua atitude mais nobre aqui é ouvir, acolher e fazer isso. Você sabe que isso pra mim, assim, uma vez eu acho que eu escutei em algum... Eu escuto bastante podcast, eu gosto bastante de estar dirigindo e vir ouvindo YouTube, gosto bastante. E aí eu escutei isso em algum desses de liderança, né, de mesas de conselho, tem uns podcasts legais também, que falava sobre isso, falava que o principal ativo hoje é a escuta. Hoje as pessoas escutam não para aprender, elas não escutam para entender, elas já escutam com a língua gatilhada para falar. Solução. Ela quer já responder. A pessoa nem terminou, né, de falar, já tá
sendo atropelado por outro, querendo falar por cima, e muitas vezes você nem entendeu o que a pessoa tá passando. Casos como esse, muitas vezes o que ela quer é um conforto. E é o conforto de ter alguém pra me escutar. E muitas vezes assim, ó, só tá quieto do meu lado junto comigo, que eu tô passando por uma situação difícil. Né? Então assim, de ter alguém ali que possa dar um abraço, que possa estar... Tipo, eu tô aqui com você. Pro que você precisar. Na época da pandemia, né, é difícil a gente não citar esse período, né, mas eu lembro de estar à frente lá e imagino que você tenha histórias também, Sim. mas eu me lembro de me sentir culpada no início por cada diagnóstico positivo que aparecia na empresa que eu trabalhava. Realmente me sentia culpada, tipo assim, a gente falhou em algum tipo de prevenção, a gente está fazendo as pessoas trabalharem e, por outro lado, se não produzirem, elas vão perder o emprego, sabe? Então, assim, todo um contexto de culpabilização que estava realmente me trazendo um nível de angústia que não ajudava. Sim. E aí eu demorei um tempo para sair desse lugar da culpa e entender, cara, eu não controlo quem sou eu para achar que sou capaz de impedir que alguém adoeça numa situação como essa. Qual é a minha responsabilidade, como você bem colocou, né? Assim, o que a gente pode fazer para minimizar os riscos relacionados a isso? Mas até chegar nesse lugar, tem muito sofrimento. Tem. Né? Que às vezes, como você colocou, quem é que está cuidando desse líder que está passando por essa dor? Exato. Nem sempre existe o espaço para isso e nem sempre ele se coloca nesse lugar, porque também é doloroso assumir que tá doendo, né? É isso. E sabe o que é engraçado? Porque pessoas com quem eu já trabalhei, né, falam assim, nossa, Kátia, mas você tem uma relação boa, né, muitas vezes com esses líderes que você atende, né, eles se abrem, eles falam as coisas que a gente não vê no dia a dia eles falar. Gente, assim, ó, é por Deus, assim, ó, que eu vou dizer, mas eu sempre tratei de deixar a pessoa à vontade. Tipo, seja você, sabe? E eu nunca olhei, por exemplo, a Adélia, o que ela faz? Ah, então ela é atriz, então ela é da luz. Nossa, ganhei agora. Então ela... Não, eu sempre pensei assim, pô, a Adélia é quem ela é, né? Então, é neste lugar de quem ela é, e não que ela pode me servir, ou que... E eu sei que network, gente, é necessário. Não estou dizendo que não precisa fazer network, porque senão as pessoas polarizam, né? Também o conhecimento, né? E o que a gente fala. Não é sobre isso, mas é sobre entender que tem uma outra pessoa além desse título, né? E esta pessoa, todo mundo gosta de ser você. Né? Então, assim, eu gosto de me mostrar, eu gosto de ser quem eu sou e me sentir à vontade para ser. Gente, não é só eu que faço isso, tenho certeza que muitos líderes também. E aí é nesse lugar que você pergunta, e aí, tá tudo bem? Mas não é oi, tudo bem? Aquela coisa, né? Automática, que a pessoa responde o bem, tudo bem. Super automática, com 1 quilo de problemas, acho que nas costas. E aí, tá tudo bem? Você passou bem seu final de semana? Como tá, né? Na sua casa, sua família? Tá tudo bem. É engraçado quando o líder olha assim e fala, tá tudo bem. Mas aos poucos eles vão se abrindo. Ô, Kátia, sabe que te conhecendo, né? Acho que o pouco ainda, né? Que a gente se conhece. Eu te vejo como uma pessoa que tem essa espontaneidade, que não se coloca nesse lugar de tem que ter respostas pra tudo. Porque eu já vi várias atitudes, tu dizendo assim, gente, não sei, fulano, vem cá, vamos conversar assim. Talvez, não sei, mas vamos buscar quem talvez saiba, ou como é que a gente vai resolver. Eu sempre falei isso, Ju, não sei, mas eu sei quem sabe. Então, de alguma forma, talvez essa tua atitude, assim, e sem, não tô aqui pagando pau, né, Kátia? Tá sendo honesto isso, assim. Eu acho que essa tua abertura de se colocar nesse lugar muito espontânea, muito verdadeira, abre portas para que as pessoas também possam ser elas espontâneas e verdadeiras nas relações. Isso pode ser uma boa sacada para muita liderança, assim, porque eu acho que, de novo, né, além das empresas, todo mundo tem uma vida. E aí, assim, tudo bem, tem gente que é mais introspecto, tem gente que é, né, mais espontâneo, tem gente que é mais extrovertido, acho que cada um tem a sua característica. Mas no final, todo mundo também tem uma vida, sabe, além das empresas. Quem é você além dessa empresa? Sim. Né? Então, assim, quem é você? Muito legal a empresa que você trabalha, maravilhoso, mas quem é você além dela? Você como líder. E aí você como líder mãe, você como uma líder esposa, você como um líder marido, você como um líder, uma liderança de empresa, você como uma liderança dos seus irmãos.
Porque a liderança, e aí acho que das coisas que a gente aprende também, né? A liderança, ela não tá só num título corporativo, gente. Tá muito à frente do que você se coloca para liderar. Então, quem que você vai liderar? Eu vou liderar essa situação hoje dentro da minha casa, eu vou liderar este problema hoje dentro de determinada situação da minha família. Eu acho que tá muito nesse lugar. E eu tento olhar para as pessoas dessa maneira. Que é o que você falou. Às vezes, o líder, ele não tá performando muito bem dentro da empresa. E aí você fala, mas o que tá acontecendo? Esse líder sempre foi magnânimo, tal. Mas por quê? Porque a gente imagina que ele pegou todos os probleminhas dele, colocou numa sacolinha e entrou na empresa. Né? Então, assim, com certeza vem carregado de uma série de coisas. E quantos líderes, gente, tá passando por separação, por perda de parentes, por perda do pet, por qualquer situação que seja, que está doendo naquela pessoa naquele momento. E às vezes é um período até maior, né? Porque, por exemplo, uma separação, em decorrência de um falecimento de qualquer parente, gente, é um período até maior. Então, como é que esse líder vai começar a performar? Ainda mais ele se colocando nesse lugar de soberano, herói, longe, não posso mostrar as minhas humanidades. Vai ficando cada vez pior, sabe? Aí muitas vezes a gente desliga, né? Líderes excelentes porque ele não teve, acho que a sacada de falar... Gente, preciso de ajuda, sabe? E só se tiver isso, o cara já vira a chave, se permite, tem muito mais espontaneidade. Total. Você sabe que até há poucos dias atrás, estava ouvindo e fazendo um trabalho com um time que estava com relação bem desgastada, assim, né? Tá. Com muitos conflitos que vêm historicamente empilhando. E tem um novo gestor que assumiu a gestão desse time, tá 6 meses com o time. E uma das perguntas que a gente faz para as pessoas conhecerem um pouco mais é: qual o maior desafio que eu estou enfrentando na minha vida neste momento? E eu supus que o cara responderia: meu maior desafio tá sendo assumir a gestão dessa área, né? Tô aqui há tanto tempo e tal. Falei assim, não, tá sendo, para mim, o maior desafio é me adaptar com as minhas filhas e minha esposa na nova casa em São Paulo. Olha isso. Isso tá sendo o maior desafio. No colégio, na escola, E quantas vezes a gente supõe que o maior desafio do outro é aquilo. E a gente não sabe dar missa a um terço. Não sabe dar missa a um terço. Exato. Por quê? Porque a gente olha para aquele líder que a gente rotula, né, na nossa cabeça e acha que, olhando para ele, olhando para ela, me parece que... E cria-se uma fantasia. E vira realidade. Porque eu não me coloco num diálogo para conversar a respeito daquilo, né? Para dar vida para outra história. Você conta o início, o meio e fim. Exato. E já sei o que aconteceu. Exato. Mas você perguntou, mas ele lhe disse? Não, eu sei. E tem uma É óbvio, né? É óbvio que eu sei que é isso. Então, e aí entra numa característica, né? Porque tem uma coisa do líder... Achei sensacional, né? O líder, ele é o herói, o culpado e tudo mais. E tem aqueles colaboradores que colocam este líder. Eu lembrei do que você estava falando, né? Então, a culpa é da Adélia. Ela que falou que não era pra ninguém dormir aqui. Ela que falou que não era pra ninguém sentar aqui. Ela que falou que não ia ter lugar, espaços abertos. A culpa é da Adélia. E é engraçado como tem colaboradores também, né? Que olham a liderança como um algoz, né? Total. Né? Então, assim... parece que você torce até meio contra o seu próprio líder. E qualquer falha do seu líder é brutal. Nossa, ganha uma proporção muito maior, não é? Nível de tolerância baixíssimo. Exato, exato. Então, assim, se eu erro, pode ser um baita erro, eu mereço todos os perdões do mundo, né? Mas se meu líder erra, meu Deus, que absurdo que ele fez, ele não merecia estar neste lugar. Mas eu canso de ver, já vivi muitos, né, inclusive para ver, daquele colega de trabalho que vira líder do seu time. É divertido, é divertido. Ai, gente! Olha lá, ó. Quais são os comentários? Ai, gente, lá, subiu pra cabeça. Sensacional. Subiu pra cabeça. Sensacional. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. E essa pessoa desesperada sem saber o que ela tem que fazer diferente, assumindo esse papel da liderança. Eu costumo dizer que a primeira gestão, acho que é a mais desesperadora. Porque você sai de uma pessoa que você faz por você, bota a mãozinha opera, executa. E tô muito bem executando, tô mandando bonzaço e de repente, pum, promovido. Deixei de fazer de mim mesmo para fazer pelos demais. E agora? Assim, o que eles entregam é minha responsabilidade. Exato. Culpa também. O herói entra nessa hora. Nessa hora o herói entra em cena. O infalível. Agora não posso falhar. É isso mesmo. Usa a capa e vai. É isso. Você sabe o que é engraçado que eu falava isso pra um colega meu, né? Que eu falava assim, que era do time, né, tal.
Gente, não é nem colega, ele é meu amigo, né? Engraçado que ele trabalhava comigo na Porto, era do meu time, saiu, a gente é amigo. E aí eu falava, sempre brincava assim com ele, né? Chegava numa reunião, eu percebia, né? E o líder que pergunta, que conhece, que sabe a história das pessoas, ele sabe o que as pessoas estão... Como o time tá agindo, é muito fácil ler. Sim. É muito fácil ler esse ambiente. E aí eu lembro que em algumas reuniões começava, né? Isso em tela, pandemia. Começava a baixar a cabeça aqui e tal, não sei o quê. E aí um olhava pro outro, não sei o quê. Eu falava... Aí eu sempre brincava. Fred, o que tá rolando no metaverso? Porque a gente virou líder, você saiba que você vai ter um grupo sem você. Sim. E tá tudo bem, gente. Deixa as pessoas falarem sem você. Elas precisam deste momento. Mas eu acho que a gente tem que ter uma lição que, assim, não é por isso que elas estão sempre falando mal de você. Vamos começar por aí. É apenas uma liberdade. Sim. Porque tem, gente. Se a gente parar pra pensar, existe hierarquia. Isso é um fato. Né? Não deixou de existir porque o líder se abriu ou não se abriu mais com os times. Ainda existe, né? A gente fala na antroposofia, Kátia, que até no mundo espiritual tem hierarquia. É isso, gente. Então esses papéis são diferentes, eles vão existir, Eles fazem vão existir. parte. E assim, ó, muitas vezes o líder, ele tem, né, a caneta, vamos colocar assim, de te dar uma promoção, de te reconhecer, de te valorizar, de te demitir. Então existe sempre essa coisa do julgamento do meu líder. Então tá tudo bem. Coloca isso de um lado, mas não necessariamente pelo fato de você abrir, né, um novo grupo, a culpa de tudo é do seu líder. Eu sempre vou olhar para tudo que não presta do meu líder, tudo que ele faz errado, mas a gente não olha as coisas boas, a gente não olha as coisas que ele também tem feito, as dificuldades que ele também tem passado, especialmente essa, quando vira, né, do par para líder. Aí acho que essa para mim, acho que é a pior, assim, né? Para mim, esse termo que a psicanálise traz, que é a idealização, eu acho que ela representa muito bem, assim, enquanto a gente tá sempre idealizando alguém com esse papel de ser perfeito, infalível, que é a pessoa que vai ter a resposta, vai sempre me guiar. E a gente busca isso, assim, ó, na liderança. Na empresa, a gente busca isso na liderança da família. É o pai e a mãe que não poderiam ter falhado comigo, né? A gente busca guias espirituais que vão ser os infalíveis, o guru. Os né? Você falou um pouco do oráculo, né? Mas a gente tá sempre buscando, assim, um mentor, que é aquela pessoa que vai sempre me orientar. Como se essa pessoa não fosse humana. Né? Como se ela não pudesse ter as questões dela. E aí, né, tem um risco da gente se colocar nesse lugar mesmo, né? Porque quando alguém vem e diz assim, o que eu devo fazer? Aí você me dá um conselho. Me dá um conselho. Aí você diz, eu acho que você deve vender sua casa porque você não tá com remuneração suficiente para arcar com essas despesas e tal, e dividir com um amigo. Aí a pessoa vai e segue seu conselho brilhante. Dá errado. De quem é a culpa? Ah, boa, é verdade. Né? Boa, De você que me aconselhou. Mas quem aconselhou termina o conselho com qual sensação? Mais uma vida salva Fiz um bom trabalho. Graças a mim, que a Adélia teve a vida dela resolvida. Né? Agora ela não vai mais ter dívidas. É isso. Então, isso é também sedutor, né? Total. Assim, você fica meio, nossa, que legal, né? Uma pessoa incrível. Ah, eu ajudei alguém, transformei uma vida. O que seria desse time sem mim? Então, gente, esse time tá aprendendo muito comigo aqui. Eu sempre Dei o direcionamento. E aí isso é maravilhoso, que eu sempre tive na minha cabeça isso, né? Minha mãe, porque minha mãe falava isso. E a gente é a construção, né, dos nossos, né? Então, minha mãe falava isso. Kátia, rei morto, rei posto. Rei morto, rei posto. É pesado, mas é fato. Fale mais. Assim, ó, você pode ver, você pode pegar empresas que tem lá, né? Um baita líder, o líder mor, né? Nossa, risada nervosa. Nossa, se esse líder sair, tudo se acabou. Ele sai e tudo continua. Sim. Vamos lá. As pessoas não são... Quando fala assim, as pessoas não são insubstituíveis, vamos lá. Acho que as pessoas têm as suas identidades, tem, né? Acho que a sua digital, acho que tem a sua personalidade. E isso faz um ambiente ser mais isso ou mais aquilo. Mas empresas não vão deixar de funcionar porque um líder saiu. Sim. Só que quando ele se coloca nesse lugar, que aí é o ego, é a vaidade, né? Então, minha mãe sempre falava isso em função da vaidade. Ela falava pra gente sempre tomar cuidado com vaidade, né? Então, Kátia, ego não leva ninguém em lugar nenhum. Porque o vaidoso, ele fica assim, né? Ele só olha pra ele mesmo, né? E aí o mundo não se abre. E assim, ó, às vezes ele fica pensando, empresa, porque eu sou isso na empresa, eu sou aquilo na empresa, e o peito incha, né? Igual pombo. Aí ela fala, o dia que você sair, tudo continua igual. Sim. Talvez as pessoas vão sentir falta de você, vai ter um outro processo que vai se transformar. Mas, rei morto, rei posto.
E pessoas adoecem, né? Por causa dessa Tá entendendo? forma de pensar. Né? Você sabia o livro O Cavaleiro Preso na Armadura? É maravilhoso. É maravilhoso. Acho que ele fala muito sobre isso. Desse Eu livro. acho que me veio essa imagem da capa e da armadura do cavaleiro, que na verdade ela tá escondendo alguma coisa, né? Exato. É só uma capa, uma maquiagem mesmo. Exato. E no livro ele fala muito sobre o quanto a gente acredita que é bondoso, generoso e amoroso. Não, eu sou tão bondoso, generoso, nossa, amoroso. aham. Exato, sou tão essencial para essa empresa. É. Que liderança que eu sou, uma liderança nata. Não é? Eu sou a melhor líder que tem. E aí você vai, acho que tomando essas pílulas diárias em função disso que a gente estava falando, né? Ai, Délia, me ajuda aqui com essa situação. Eu acho que é muito gostoso quando alguém te procura pedindo uma ajuda, porque isso te coloca num bom lugar. Sim. Né? Então, mas você pensar que isso te coloca num bom lugar pela confiança é muito melhor do que pensar que a pessoa te coloca nesse lugar porque você é essencial, sabe? Porque ela não vai ter capacidade de tomar um rumo sozinha. Exato. Né? É muito melhor você pensar assim, puxa, ela confia em mim. Né? E aí, cada vez. E aqui, gente, assim, ó, do fundo da alma que eu vou dizer, mas cada vez que alguém chega em mim, muitas vezes com esse tipo de confiança, eu tenho medo de dar a resposta. É verdade. Porque você pode fazer exatamente isso que você acabou de dizer. Não, então vamos fazer assim, venda isso, faça aquilo. E aí você fala, gente, mas é uma vida, envolve família, envolve muitas vezes um conselho que você dá para uma pessoa. Vamos lá, né? Gerente de RH, muitas vezes o que vem? Ai, será que eu saio dessa empresa? Eu não saio. Aí, de repente, você fala, não, acho que você deve sair. Tá, mas tem uma família, tem sonhos, tem uma vida, tem despesas, tem uma série de coisas. E você aqui, né, dentro do seu mundinho heróico, né, Pequeno Príncipe, vai lá e fala, olha, faça isso. E não é, entendeu? Então, muitas vezes, assim, isso eu aprendi fazendo terapia, né? Porque nada melhor que a gente fazer terapia, né? É isso. Conversar consigo mesmo. Exato, assim, ó. E as pessoas... E eu lembro muito de uma coisa que minha terapeuta falava, que era justamente isso, assim, as respostas são dentro de você. Então... acho que é ajudar a pessoa a encontrar às vezes esse lugar. chato, né? Tudo a culpa é falam minha. que eu tenho que fazer. Eu falava, Vai, heroína. Eu falava pra Fala terapeuta, mim. eu falava, mas tudo é culpa é minha agora? Tipo, eu falo uma coisa pra você, a culpa é do outro. Você tá falando que a culpa é minha? Porque muito é a forma como você reage. Então, eu acho que olhando pra este lugar, assim, é isso que eu penso, assim. O líder, muitas vezes, ele tem que ajudar a pessoa a encontrar as suas respostas. Quem disse que para você, líder, o melhor é a pessoa sair? Muitas vezes para a pessoa pode não ser, entendeu? Às vezes é uma dificuldade tão pequena. Então, eu acho que é essa escuta que a gente falou, né? E eu preciso, às vezes, segurar e resistir a essa tentação de querer salvar, de querer dar resposta. Porque às vezes a melhor ajuda que eu posso dar pro outro, ou pro time, é fazer o time pensar e o time decidir sozinho. Nossa, É oferecer Senhora. uma pergunta, é sustentar o silêncio, né? Deixar o grupo se resolver. E a gente tem tido experiências muito legais, né, Kátia? Então. Assim, com o time de vocês lá. A beleza do coletivo é maravilhosa. Que é olhar, assim, teve um movimento até, né, no último encontro que a gente teve junto, assim, do time. Vamos pedir aqui pro time, então, encaminhar aqui perguntas, querem fazer pra liderança. A liderança imediatamente dizendo assim, não, a gente não quer entrar nesse lugar de oráculo. Não, deixa o time conversar, o time que tem que resolver. Então, eles voltam nesse modo de que a gente tem resposta pra tudo. Não sabemos a resposta. Vamos conversar sobre isso. Sim. Então, é maravilhoso isso, né? E pra mim, esse é um ótimo exemplo. Tem um artigo que é sensacional também, que fala sobre o líder herói e o líder anfitrião. E aí ele tem uma frase que pra mim é muito emblemática, assim, ó, tá na hora dos heróis tirarem a sua capa e voltarem pra casa. Então assim, ó, vamos baixar essa bolinha de que a gente tem resposta pra tudo? É isso. Vamos abrir e falar assim, vamos construir junto, vamos conversar sobre isso? Isso passa muito mais confiança e credibilidade, inclusive. Total. Me veio aquela pras cena pessoas. do Capitão América, quando ele decide deixar de ser imortal, sentado no banquinho, decidindo morrer. Vocês lembram da cena do Eu filme? não lembro, conte. Nos Vingadores. Vai. Ele num dado momento, ai gente, é spoiler. Tudo bem. Bom, assistam. Pule os próximos segundos se você não assistiu. Boa. Não, mas é uma cena do Capitão América, quando ele decide deixar de ser... Porque ele vê o amor da vida dele morrendo, ele vê amigos morrendo, os outros heróis, né, morrendo. E chega um dado momento que ele quer abrir mão dessa possibilidade de ser imortal, porque ele tinha essa capacidade de, ser, né, de não envelhecer. E aí ele opta por morrer, e é uma cena dele no banco, velhinho, né, dizendo exatamente isso. Eu cansei, né? Já deu. Então é isso. Deixa, né? Deixa pra lá, né? Seja, assim,
se permita Se ser permita. falível. É isso. Você sabe que desse último nosso encontro, né? Acho que lembrando um pouco disso, essa cobrança do líder de querer também, de ter a resposta de tudo. E aí achar que ele tem que dar conta de tudo. Quem nunca passou por isso, né? Achar que a gente tem que aprender tudo que aparece. Ah, sim. Então, gente, assim, nossa, então assim, olha, apareceu IA, eu tenho que aprender tudo de IA, eu tenho que saber tudo de IA, eu é que tenho que estar lá fazendo os prompts, eu que tenho que... Aí apareceu um outro tema, mentoria, coach, tem que aprender coach, tem que aprender mentoria, e tudo você... Vamos lá, vamos separar, e eu gostei muito, assim, né? E nada como você escutar e estar presente, que é outro elemento muito raro. Ultimamente, né? Eu acho que o celular rouba um pouco a gente, um pouco não, muito, né? Às vezes da nossa presença. E a presença como líder, ela é fundamental. Né? O estado de presença. E o estado de presença passa pela escuta. E eu escutei isso de um líder que falou assim, gente, com certeza não vai ser eu que vou ser o grande mestre da IA, mas eu preciso que vocês aqui do time tenham, né? Pessoas no time que queiram fazer isso, porque com certeza vai ter gente que quer muito. Sim. Cara, só do líder se colocar nesse lugar de falar assim, eu não vou ser. E era o cara que era esperado de ser o especialista no tema. Tem resposta pra todo, É guru isso, desse assunto. exato. Isso quebra, assim, ó, tudo. Acho que quebra essa cadeia, assim, as pessoas olham pra esse líder e falam, é mesmo, né? Ô, Kátia, sabe Não que imagem que precisa. me vem com isso? Assim, é como se esse peso que eu tô colocando de responsabilidade pra essa pessoa, ele se distribuísse. É isso. E ficasse um pedacinho com cada pessoa. É isso, Né? gente. Então, e aí é sim a gente isso. se engaja, se sente responsável, se sente Isso. protagonista, com senso de dono É tão sonhado nas isso, empresas, é né? isso. Então tem esse papel assim, o quanto às vezes esse líder herói tá alimentando esse lugar de É não isso. engajamento das Não, e, pessoas. gente, assim, não tem como não fugir da Copa. Ah, sim. É. Vamos pros polêmicos, né? Aliás, o nosso último episódio Foi foi sobre se você não Copa. escutou. Eu não vou falar especificamente assim, né, do que tá acontecendo agora, mas acho que quando o Brasil ainda tava, né, em jogos e tudo, é engraçado porque meu filho joga futebol, né? Então, meu filho de 8, ele joga no R9, né, na escolinha do Ronaldo, e eu brinquei com ele, inclusive, falei assim, João, ele super chateado, né, quando perdeu, aí eu, filho, você quer chorar? Aí ele, não. Mas quase chorando. Aí eu falei, filho, tá tudo bem. Se você estiver triste e quiser chorar, tá tudo bem. A gente fica triste mesmo, né? Aí ele, poxa, mãe, queria que ganhasse. E foi pro quarto. Tá tudo bem. Passado um tempo e tal, aí voltou. Eu falei, filho, olha só, eu tenho certeza que na Copa, daqui 2 Copas, eu falo pra ele, né? A terceira Copa, daqui pra frente, você vai trazer essa taça pra nós. Aí ele, você acha? Falei, tu não acha? Aí ele, acho. A gente sempre brinca, né? De uma certa forma, é uma brincadeira tal, mas e a gente tava olhando muito, muito assim, né? Porque ele gosta muito do Ronaldinho Gaúcho. Aham. Então, o bruxo e tal. E aí começou a passar, né? Um monte de coisa. O algoritmo, né, gente? Você começa a pensar Sim. uma coisa, vem um monte. E eu achei sensacional uma coisa que o Ronaldo falou. E o Rivaldo, inclusive, também estava junto. Uma das reportagens, assim, que falava assim, neste time, que foi o time do Penta, né? Foi do Tetra. Do Tetra. Do Tetra. Esse time não tinha ego. Era um time que olhava para o time. Então, tá bom, se caísse a bola no meu pé, eu sendo o Ronaldo, mas eu sabia que o Rivaldo estava lá na frente, a bola ia para ele. Se o Rivaldo não tinha possibilidades, ia pro Kaká. Se não tinha pro Kaká, ia pro Ronaldinho Gaúcho. Porque a gente sabia que a gente era um elenco. A gente sabia que tinha um time. E eu acho que aqui tem uma chave. Sim. E eu adoro escutar, eu adoro ver vida de atleta, tá, gente? Porque vida de atleta, eu acho que Muito nos bom. traz muitas lições, assim. E eu acho que essa é uma bela chave, assim. O líder começa por esse lugar da vaidade, o oráculo, né? Primeiro que assim, sou o líder, né? Vamos pensar carreira Y, que pouco se fala, acho que aqui ainda no Brasil, né? Então, muitas empresas falam, mas ainda é meio de comer, de passar no cabelo, né? Mas como é que é, assim? Mas esse consultor vai ganhar mais do que eu, que sou gerente dele, né? Então, tanto é que a gente sempre brinca, né? Uma das máximas, assim, também que eu já ouvi. Tá, mas vamos pegar um jogador, né? Mas o técnico tá ganhando mais do que o Neymar? Não tá. Então, pronto. Então, eu acho que ainda é difícil ainda para algumas empresas se assimilarem em função disso, mas por quê? Em função do Sim, o status. Ei, líder. Eu o sou o mais status, incrível. Eu sou o mais incrível. Só que se um líder já entra assim num time pensando que ele é o mais incrível, que ele detém todas as respostas, que ele vai fazer... Pronto, gente. Perdeu o seu elenco.
Porque cada jogador é importante, né? Então, quando você olha cada pessoa do time, ele é importante, que foi o caso que a gente ouviu, esse da IA. Então, assim, a alta liderança falou, não vai ser eu. Logo, isso se diluiu de responsabilidade para cada pessoa ali daquele time. E era um time de muitos líderes ali, né? Que também automaticamente pensa, puta, também não precisa ser eu, né? Sim. Dentro do meu time, pode ser o meu analista. Às vezes esse analista é que tá, tipo, voando já com esse tema e não eu. O que eu preciso saber? Extrair o melhor que ele tem. Eu acho que este é o papel do líder. Como é que eu extraio o melhor dessa pessoa? Como é que eu olho? Porque o líder, ele olha com uma potência. Eu sempre tive muita confiança, assim, em muitos líderes com quem eu já passei como gestão, assim, né? E eu falei... Eu costumo falar isso brincando, mas é fato, tá? Eu falo assim, ai, Kátia, a gente vai te colocar num outro lugar. Sou recurso exclusivo da empresa, me usem onde vocês acharem que é melhor. Eu costumo brincar que, normalmente, o líder, ele percorreu algum lugar que ele tem um alcance de visão talvez mais amplo do que o meu. Sim. Perfeito. Então, se eu estabeleço uma boa relação com esse líder, ele vai ver possibilidades, oportunidades e potências que eu ainda não estou enxergando, que eu ainda nem sei que existe em mim, mas ele já viu. A gente estava falando disso, lembra? Sobre enxergar uma potência que muitas vezes a isso. pessoa não se reconhece naquilo. E aí você vai lá e... Isso. Dá um puxão, dá um empurrão. Isso, essa é a melhor relação entre líder e liderado. E aí eu acho que deste lugar de construção, assim, quando você fala, essa é a potência dessa pessoa do meu time, né? Isso aqui, essa pessoa vai voar. Esse time, cara, eu tenho orgulho de fazer parte desse time. Um líder fala isso, eu amo meu time. Eu canso de dizer, eu amo meu time. Eu amo mesmo. E eu mais gosto que elogie meu time do que a mim. As pessoas falam pra mim, Kátia, eu queria filmar a tua cara quando a fulana de tal tava falando, porque eu olho com orgulho mesmo, gente. Que legal. Porque isso é É gostoso. gostoso. Isso é ser acho que é mais do que liderança, gente. Isso é humanidade. É isso. Tem um conceito, eu sou psicóloga, né? Tem um conceito do Winnicott, que é a mãe suficientemente boa. Aí você tá falando aí, eu tô pensando, o líder não precisa ser perfeito, precisa ser suficientemente bom, Perfeito. né? Exato. Entendendo que ele vai errar, vai falhar, vai poder desenvolver e às vezes errar e desenvolve mais errando do que acertando. né? Exato. Minha mãe fala, né, também, lá vem minha dona Genilda de novo, né? Minha mãe também fala, a gente aprende no amor ou na dor. E normalmente na dor é mais emblemática, ela fala. E tem razão. Entendeu? A gente tem as duas oportunidades. Sim. Vamos aprender no amor, mas muitas vezes a gente aprende na dor mesmo, é caindo, né? Então a gente aprende a andar, caiu, doeu, chorou, levantou, foi de novo. É Então, porque a gente tem um instinto de sobrevivência, né? Que quando dói, aquilo tá afetando a tua vida. Então eu vou registrar pra nunca mais passar por isso. Exato, Então- exato. E aí passa por essa insegurança, né? Acho que uma insegurança de as pessoas vão me julgar porque eu errei, né? As pessoas vão achar que eu não sou uma boa líder porque eu tô cometendo tal coisa, porque eu cometi tal erro. E tem uma coisa que é tão admirável, né? Quando uma liderança que recebe essa crítica de que cometeu alguma coisa, e ao invés dele se defender, ele fala assim, você tem razão. É verdade, eu fiz errei mesmo. mesmo. Falhei nisso. Fiz besteira. E aí parece que você desarma totalmente aquela pessoa que tá te colocando nesse lugar, né? E até pegando o gancho da Copa, né? O que eu vi de críticas com o Ancelotti, assim, ó, técnico, Tudo. é culpa dele, é porque ele não sei o quê, porque ele fez aquilo lá. A gente vai querer arrumar o culpado, os técnicos né? de sofá, né? Então, essa idealização de que essa pessoa vai ser perfeita, tem uma responsabilidade? Claro que tem responsabilidade, Sim. mas a culpa, como a gente estava falando, é diferente. A né? gente precisa achar um algoz, Sim. né? Acho que tem uma necessidade de achar um algoz e depositar nele tudo aquilo que a gente entende como culpado, porque parece que isso nos conforta. Não, e é Mas importante... muda o quê, né? E aí, se tem um algoz, eu tô na vítima. É lógico. E a vítima, ou ela vai ter o algoz, ou ela vai querer o salvador. E geralmente lógico. esse papel, ele reúne na mesma exato, história. Esses três exato, personagens isso mesmo. conversam muito bem mesmo. entre si. Você estava falando da questão, né, do julgar o líder. É importante lembrar que sim, quando você senta numa cadeira de liderança, você vai estar, né, na vitrine. Você está sendo julgado Sim. o tempo todo, sim. Então também ficar, tipo, O mundo de Alice não existe Não. pro líder, tá, gente? Eu sou julgada, nossa, todos me julgam. Não, você sentou Exato. nessa cadeira, você vai precisar se preparar, Sim. pedir ajuda para lidar com esse É julgamento. isso. Porque ele vai acontecer. Vai. Você quer se desenvolver? Então, beleza. É tem que querer se isso. desenvolver. É isso. Cara, Só que a senão melhor não vai. competência é a querência. Cara, tu tem querência? Tem querência pra
ser o melhor líder, para ser o melhor que você pode ser, né? Como liderança. Eu acho que você foi mestre, Délia, falando sobre isso. Porque assim, porque senão as pessoas acham que, de novo, né, polarizam, né? Então o líder agora tem que ser fluffyzinho. Não, gente, não é sobre isso. O líder tem muita responsabilidade. Ele, de fato, assim, se de repente, determinado tema não saiu bem, vai passar pela gestão dele, né? Só que se o líder, muitas vezes, ele também se coloca nesse lugar de herói, culpado e coisa e tal, muito fechado, muito distante, o que pode acontecer é, que a gente também vê bastante, né? Aquela pimentinha jogada de novo. Se acertou, né? Fui eu, se errou, fomos nós, né? Então, aí, o líder, às vezes, ele inverte isso, né? Porque é da mesma forma que o colaborador também faz, né? Então, se acertou, fomos nós, se errou, foi ele. Mas o líder também faz o inverso. E aí, normalmente, em situações de falha, o líder, às vezes, por ter uma caneta, às vezes pode ser uma falha média, pequena, ele tira alguém do time, mas ele não imediatamente é identificado como responsável. E aí, eu acho que é aí que mora acho que um cuidado maior, assim, né? Um cuidado maior de como que a gente observa, né, essa liderança, o que ele tá fazendo, essa pessoa tá fazendo para direcionar ou não um time, né? Quais são as responsabilidades. Nossa, O que tu lembrou? Eu lembrei aqui daquelas situações que devem acontecer, assim... Na Rússia. Na Rússia, na França. Em outras empresas. Em outras empresas. Não tem nada a ver comigo, gente. Mas aquela situação assim, você tem um líder que tá lá naquela área e sempre uma vaga se abre naquela área. Sempre uma vaga se abre naquela área. E aí vem a queixa para o RH, que nossa, mas vocês estão contratando muito mal, né? A gente está sempre precisando, né? Nunca dá certo. Aí a gente olha assim, historicamente, o que tem de comum nessas mudanças que aconteceram com o time? Eis que se percebe que o líder era o mesmo. Exato. Então também tem isso, né? Assim, não dá para colocar toda a culpa no líder, mas qual é a responsabilidade do líder que faz parte de um time para o contexto que se apresenta? Exato. Né? Que estímulos ele está dando, que limitações ele está concedendo, porque não é uma coisa ou outra, né? Exato, porque a beleza do líder é extrair o melhor daquele time, é uma ampliação, né? Acho que é uma potência. Eu acho sensacional, uma das coisas que eu aprendi muito com o aluno e do fundo do coração mesmo, porque eu não tinha, né? Acho que esse contato, essa abertura é a beleza dos complementares. Então, e muitas vezes o que o líder quer, né? Ele começa a contratar pessoas como ele, né? Ou como ela, né? Então começa a contratar com o mesmo perfil, o mesmo gênio. E aí, muitas vezes, você fala, eu não tô achando a chave, né? De solucionar determinada situação. Mas por quê? Porque eu não tenho uma diversidade de pensamentos, eu não tenho uma diversidade de pessoas, eu não tenho... E aí passa por isso, e passa por essas escolhas. E aí, muitas vezes, o negócio vai dando errado e as pessoas vão saindo, né? E aí, a gente também, como RH, às vezes é aquele líder, gente boa. Super legal. Normalmente assim, tá, gente? Carismático, gente boa. Sedutor, mas o resultado, zero. Bom, né? Generoso, amoroso. É isso, e a culpa vira do RH. E a culpa, vamos voltar pra culpa, né? Vira do RH que tá contratando gente sem fit cultural, entendeu? Exatamente. E sabe que eu acho que, pra mim, acho que ampliando o olhar, assim, né, desse papel dessa liderança que assume, né, que quer assumir um papel de liderança, que quer continuar nessa cadeira também, para mim tem algo muito essencial por trás disso, que liderar é uma tarefa espiritual. Nossa. Né? Eu preciso assumir esse lugar de que, primeiro, eu preciso me desenvolver, eu preciso evoluir para me tornar um ser humano melhor, para contribuir com o desenvolvimento, para que esses seres humanos que estão aqui também possam ser tudo o que eles podem ser. Então, para mim, se a gente, acho que se conecta com isso, a gente pode entender o princípio do que tá por trás. Isso é desse lugar de que eu não sou nenhum anjo, mas também não sou nenhum demônio aqui. Que eu sou um ser humano como os outros, com outro papel, talvez com um olhar diferenciado, mas que o meu desenvolvimento, ele continua. Né? Ninguém tá pronto. Ninguém é 100%. Né? Ninguém sabe resposta para tudo. Eu falo, ninguém é 10 em matéria nenhuma, quando a gente fala de relacionamento, de liderança, né, de gestão. Ninguém é nota 10. Você sabe que... Nossa, tu me fez lembrar esse... Tô de férias, né, gente? E aí, esse final de semana, eu maratonei séries, filmes. E aí é uma... Não sei se agora, eu só não sei se é sério ou se é um filme, mas é chamado Crash, que falava sobre isso, assim, né? Era um enredo que ele ia se entrelaçando, assim, acho que é filme. Ele ia se entrelaçando e várias histórias, mas no final essas histórias se conectavam, mas mostrava o tempo inteiro isso.
as pessoas faziam coisas boas e coisas ruins. Então, inclusive tinha uma cena, né? Não vou ficar dando spoiler aqui, mas tinha uma cena bem que você fala assim, gente, ela deveria sentir ódio dessa pessoa e ela sente de fato, e essa pessoa tava mostrando, acho que o melhor do que ele tinha, sabe? Dentro dele, assim. Então, é isso. Acho que vai para este lugar, assim, da espiritualidade. A gente não é soberano, né? Porque se tornou líder. Ah, porque aí parece que eu sou soberana, eu sou melhor, eu alcancei primeiro. Não é sobre Baixa da isso. bolinha, baixa da bolinha. Pezinho no chão, né? Tem uma... A gente costuma trabalhar muito na Lomo com pontos de vista, né? E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva da culpa, né? Sob que ponto de vista isso está sendo observado? Total. Para alguém que está do lado, que uma decisão precisava ser tomada e tinha que ter coragem para tomar a decisão, eu falei assim, nossa, foi sensacional o cara ter assumido esse risco, não deu certo, mas que bom que ele estava lá para cuidar disso. Do lado de quem tinha uma outra expectativa e que de alguma maneira, sei lá, tá tendo mais trabalho ou um retrabalho, tipo, olha aí, a culpa foi dele porque eu tô tendo que fazer o trabalho de novo, né? Então, até para classificar como culpa, como responsabilidade, como uma pessoa arrojada que tomou uma decisão assim que ninguém tomaria, depende do ponto de vista. Total. Aquela máxima do 9 e 6, né? Cada um de um lado da mesa, né? 9 é 6, é 9. Que a gente, né, teoricamente brinca bastante acho que com essas visões dentro do RH, mas é exatamente isso, assim, é muito, e é difícil, gente, olha, eu vou falar pra você, é difícil. Claro. É difícil. Às vezes tu toma decisões, eu lembrei de episódios que aconteceu comigo, assim, né, de eu tomar decisões sabendo que parte, né, só saberia só daquele pedacinho da história, não entenderia, né, o porquê daquela decisão, eu iria entrar em julgamento e faz parte, né, mas você tomar aquela decisão. Ainda assim você tomar porque você tem outros pontos de vistas que complementam, acho que aquele elemento, aquela natureza. E é aqui que eu acho que também tem um pulo do gato, né? Que eu acho que é você entender também que como líder, tu vai ser julgado o tempo inteiro. Como mãe tu é. Como irmão tu é, como filho tu é. Então assim, por que como líder você não vai ser? E aí eu acho que é como você, acho que se conforta em relação a isso, E lida sabe? com isso. Exato, porque você não vai mudar o julgamento do outro, gente. A gente não muda o outro. Tá na psicologia, você não muda o outro, você muda a você. E o efeito que isso causa em você. Ah, então a pessoa está me julgando ou falando que eu tomei a pior decisão. Você acha que você tomou a melhor decisão dentro das condições que você tinha naquele momento para tomar a decisão? Só você sabe o que você precisava e todas as possibilidades que você tinha. Se você buscou ajuda, né, de pares, se você buscou ajuda da sua própria liderança, porque o líder também tem um líder. Sim. Né? E aí muitas vezes é isso que se esquecem, né? Que o líder também tem um líder. Mas quanto mais você vai subindo na hierarquia, mais sozinho fica. Mais dolorido eu vejo, gente. Imagina quem tá lá no topo. É por isso que, assim, eu acho que justamente dessas pessoas eu tenho, acho que é o privilégio, eu posso te dizer que é o privilégio. Eu amo o que eu faço. Amo mesmo, assim, e é de todo o coração. Eu tenho o privilégio de lidar diariamente com diretores, CEO, VP. Gente, eu acho que são das pessoas que eu mais procuro fazer ponte. E aí, quando eu falo ponte, é assim, porque eu sei que muitas vezes, primeiro, né, ele toma uma decisão que muitas vezes as pessoas nem alcançam o porquê daquela decisão. Devido à construção mesmo, né, das mesas que ele tava, que ela tava. E segundo é assim, quando a pessoa vem até você falar algo, que você não seja uma barreira para ela, né? Que você seja uma possibilidade de ponte. Como é que eu vou ajudar, né? Então, o Juliano a fazer determinada situação que ele tá precisando. Como é que eu vou ajudar? Por mais que tenha elementos aqui, eu acho que aqui também tá o ponto, né? Muitas vezes o time vai muito, não vou dizer todos, né? Porque é muita coisa, mas eu acho que a boa parte ainda tá naquele lugar burocrático. Não pode, não. Parece uma zaga, né, que não pode passar. E não é sobre isso, né? Acho que muitas vezes eu olho no RH, tá? Acho que muitas vezes é como é que eu olho pro Juliano que tem uma necessidade de um determinado produto, de um determinado negócio acontecer e ele me pede ajuda e eu, sabendo de todos
os impactos que eventualmente um sindicato, algo legal pode causar, eu sabendo, tendo conhecimento sobre isso, quais são as possibilidades que eu dou para ele avançar. Não sendo ilegal e imoral, né? Isso, entendeu? Como que a gente flexibiliza para fazer funcionar? Exato, como é que eu flexibilizo para poder fazer funcionar? E eu sabendo que assim, então tem o sindicato? Sim, tem, mas quais são as possibilidades da gente poder, né, endereçar, acho que este tema, fazer o que é melhor para a empresa, mas avançar. Eu acho que é desse lugar e muitas vezes o líder volta para o time, quando ele tem esse lugar de soberano, né? Ele volta para o time com esta pressão, precisando colocar acho que o produto, o negócio à frente. O que os liderados fazem? Barreira. Não, mas e isso? Não, mas e aquilo? O procedimento não permite. É isso, a higiene, o procedimento, o processo. Entendeu? Então, acho que quando o líder, talvez ele esteja mais próximo desse time, de mostrar, olha, essa é a natureza, né, da nossa função, do nosso papel aqui. Todo mundo tem um papel. E eu tenho um ódio quando as pessoas falam, qual é meu papel? Mas não é papel da adesão de cargo, gente. Pelo amor de Deus, não é o papel da adesão de cargo. Mas ninguém me disse que esse era meu papel. Eu quero morrer. Qual que é meu papel? Não, acho que é o papel como grupo. Acho que é o papel... Não dá um desespero, a gente que já foi RH. Meu Deus do céu, qual que é meu... Não, pior ainda é que daí quer descrever, né? Vamos descrever então. Não, porque não tá disponível, não tá desatualizado. Como se fosse resolver. Como se a decisão de cargo fosse o seu máximo. Gente, você pode muito mais com a decisão de cargo. Como se a vida tivesse um guia. Exato. Pra ser seguido. Exato. Então porque não tá escrito que você vai, né, responder mensagem no WhatsApp, então você não responde. Por exemplo. Então, assim, eu acho que é mais esse lugar de falar assim, o nosso papel como RH, o nosso papel como produto X, o nosso papel... Acho que parte isso da liderança. Acho que isso é um lugar legal pra liderança. O nosso papel aqui é trabalhar com verdades. O nosso papel aqui é que não existe dúvida boba. O nosso papel aqui é sempre perguntar. O nosso papel é dividir. O nosso papel é viabilizar. Eu acho que tem, né? Acho que alguns direcionadores importantes que o líder poderia colocar para o time. E isso vai criando essa identidade, entendeu? Muito bom, muito bom. Gente, a gente tá chegando no final do nosso tempo aqui. Eu acho que essa conversa renderia muito. Tem que ter palavras. Que delícia! Acho que queremos uma nova edição. Mas acho que é pra gente ir fechando. Talvez assim, se pudesse ouvir de vocês também percepções, assim, e talvez quase que uma dica, assim, do que acendeu pra vocês de um ponto sobre essa conversa. De se tudo é culpa do líder. Talvez alguma dica, algum aprendizado, assim, que venha, que acendeu em vocês. Eu fiquei aqui, assim, pra mim foi muito gostoso ser estimulada a até lembrar de coisas, assim, né, da vida e de escolhas. E eu saio inspirada, de verdade, a, sei lá, apoiar, sabe, assim, pessoas que tenham o desejo de se colocarem numa posição como líder suficientemente bom, a descobrirem o que significa para aquele indivíduo ser bom dentro de um determinado contexto, sabe? E trago para mim também, né? O quanto eu tenho me cobrado para ser mais do que precisaria ser. Porque eu acho que tem esse papel também aqui de olhar para mim e dizer, opa, será que aqui eu estou exigindo muito mais do que precisa e carregando um peso que eu não precisaria carregar? Perfeito. Eu também saí aqui com estímulo para a próxima sessão de terapia. Nossa! Adoro. Essa vibe aí, Délia, também. E você, Kátia? Nossa, eu acho que foi um papo maravilhoso, assim, mas foi gostoso, foi leve, né? E passou muito rápido. Acho que tem alguns pontos aqui que me marcaram. Acho que primeiro foi o do cavaleiro, né? Que você falou, que... Preso na armadura. Preso na armadura. Acho que o que muitas vezes a gente também tá aprendendo, porque somos humanos e humanos que somos, graças a Deus... a gente também prende, acho que algumas coisas que a gente poderia ser mais liberto, assim, né? Então, acho que me sai um insight também, né? De o que de repente eu posso estar aprendendo, né? Ou escondendo aqui. E que poderia ser mais fluido para a vida. E eu acho que outro insight veio da Délia, também foi ótimo, que é... Né? Principalmente quando é do RH, tem aquela figura, né? O RH. O RH chegou na sala, uau, né? Se tiver com envelope par, então debaixo do braço, ferrou. Ou o herói ou o vilão, né? Mais uma sempre. vez. Que acho que me pegou quando fala assim, por não ter determinada coisa, a culpa é... Né? Isso acontece muito no RH, né? Então, não tem determinado benefício, a culpa é do RH. Não tem determinado procedimento, a culpa é do RH. E eu acho que
eu acho que o insight legal aqui foi você que deu essa chave, assim, do se mostrar mais. Então, como é que o RH, né, nos dias de hoje também consegue se mostrar mais, sabe? Ser mais acessível, além dos seus processos. Legal. Então, Que boa lindo. chave. Muito bom. Sabe que pra mim, fiquei muito com... Acho que me percebi também algumas coisas aqui nessa conversa, né? E eu fiquei com acho que uma mensagem, quase que um mantra, assim, do... Permita-se não saber. Ai, Permita-se não ter resposta. Permita-se não ser perfeito, sabe? Acho que essa é uma mensagem que pode... Acho que assim como serve pra mim, pode servir pra outras pessoas também, maravilhoso. né? Maravilhoso. Kátia, super obrigado por estar aqui com a gente. amei, Foi uma amei. alegria estar contigo. amei. Eu sabia que esse papo ia render muita coisa, né? Amei! legal. Quero vir mais, gente! Já tá convidada. Vamos pegar um assunto mais polêmico. Mais que esse. Muito leve. Muito bom. Gente, esse episódio fica por aqui, mas essa conversa ela não termina. A gente quer continuar esse papo com vocês nas nossas redes, nos canais desse podcast. E a gente espera também ouvir de vocês perguntas, percepções e insights para que essa chama continue acesa por aí. A gente se vê no nosso próximo episódio.